Vamos começar aqui com o louvor, enquanto o pessoal vai entrando aí. Estou preparando um caminho. Ô, Márcio, pra mim tá mudo, não sei se pra todos. Tá. Peraí, então. Aqui tá bom. Ah, é? Vai. E cada vez mais Agora sim. diminuindo. O que importa é que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, estou preparando um caminho, direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por
Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Todo, Bom todo- dia. Bom dia, que prazer em mais uma madrugada. Bom Madrugada dia. 123. Bom dia. Então, e para começarmos, eu gostaria de saber se tem alguém aqui pela primeira vez. Tem uma mãozinha aqui embaixo. Quem é a primeira vez aqui nessa sala, pode clicar que vai levantar. Me conta aí, é a primeira vez? Olha, temos muitas pessoas. Que bênção! Eu até perdi a conta aqui de quantas mãozinhas levantaram. Ô, Márcio, me ajuda aí na tela do computador. Vamos lá. Eliane Pialho, Neuza Mendes, Márcia Gledes, Maurício, Neide Moreira, Luciene Oliveira, Madalena, Carlos Rodrigues, Maria José, Leila Viviane, missionária Márcia. Ó, bastante gente, sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui com a gente. Bênção. Ó, se você clicar 3 pontinhos aí embaixo, tem um chat, mensagens na chamada. Depois conta aí pra gente, depois não, né? Se você puder contar agora, conta aí pra gente de onde você fala, qual local do Brasil você fala, ou até fora do Brasil, né? Tem pessoas que participam fora do Brasil também. Eu vou explicar um pouquinho da dinâmica da madrugada. O encontro da madrugada, né, acontece uma vez por semana, e esses encontros, assim, têm sido, assim, grandiosos. Temos crescido muito espiritualmente, é um momento de comunhão, é uma célula, né? Aqui, o bacana é que todos podem falar, a gente traz uma palavra, né? Sempre tem um convidado, ou eu, ou meu esposo Márcio, que somos administradores do grupo, a gente traz uma palavra, e depois no final a gente abre para testemunho, se você quiser compartilhar, agregar sobre a palavra, alguma coisa que o Espírito Santo falou com você durante a ministração, se você quiser compartilhar, ou também pedir uma oração, enfim, nós estamos aqui todos em espírito, né? Um para ajudar o outro e juntos evoluirmos. E o bacana da Madrugada com Deus, que aqui a gente não tem uma placa de igreja, aqui nós temos católicos, temos evangélicos, então a gente respeita muito essa questão, a fé de cada um, né? O importante aqui é Jesus Cristo. Então a gente prega aqui Jesus, que é o verdadeiro, o único, né? E isso que é o bacana da Madrugada com Deus, consegue unir, né, esses pensamentos aí diferentes, porque aqui algo em comum é só Jesus. Então, eu gostaria de... Ô, Márcio, tem mais algum recadinho? Eu acho que não, né? Ó, já levanta aí da cadeira, já, se você tá sentindo sono, já dá um pulo para cima aí, não deixa o sono vir, porque, olha, esse horário realmente é desafiador, né? Então, se você estiver deitadinho e confortável, já fica desconfortável, vai para uma mesa. Meu conselho, para você não perder nada, hein? Vencendo a carne, fortalecendo o espírito na madrugada, né? Está comentando, né, Madrugada com Deus, eu falei 123 encontros, para quem é novo, nós começamos, assim, com um grupo de amigos da Madrugada com Deus, né, com 7 pessoas, e para a glória de Deus, hoje no grupo tem quase 500 pessoas, o pessoal que não entra vê depois, gravado, e a Madrugada com Deus tem sido, assim, uma bênção, muitos testemunhos, e você que é a primeira vez, depois também você deixa nosso testemunho aí para a gente saber qual parte da palavra impactou mais você. Ô, Márcio, eu gostaria de pedir para você fazer uma oração para nós. Claro, claro, sim. Vamos lá. Vamos lá. Bom, você que está muito confortável aí na cama, no cobertor, então levanta, vai para um lugar que você não fique confortável, não vamos facilitar as coisas, porque 4 da manhã você ficar confortável demais, o sono vai vir naturalmente, e não adianta culpar o inimigo. Então fique num lugar desconfortável aí, vamos conectar com Deus agora, nesse momento. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, agradecer por esse momento que o Senhor está nos proporcionando, Pai, estarmos aqui reunidos nessa madrugada, Pai, para poder ouvir da Sua palavra, Pai, para poder aprender mais de Ti, Pai. Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor tem algo especial para cada um aqui nessa madrugada, Pai.
o Senhor possa falar de forma única, Pai, de uma forma singular com cada um aqui, Pai. Esse momento, Pai, essa primeira hora do nosso dia, Pai, essa primícia do nosso tempo, Pai, seja, Pai, para nos edificar espiritualmente, Pai. Então, toma, Pai, o controle desse encontro, Pai. Que o Senhor possa falar, Pai, nas ministrações, no louvor, tudo aquilo que for falado aqui, que o Senhor possa estar presente, Pai, para que o Senhor possa, Pai, falar com cada um aqui, Pai, e que chaves sejam viradas, Pai, que atitudes sejam tomadas diferentes, Pai, que o Senhor possa realmente mudar rumos aqui, Pai, e trazer testemunhos. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, esse momento para o Senhor. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. E hoje nós temos uma convidada muito especial, né? A Débora, a ministra Débora. Ela é do Ministério Aviva, que eu tive o prazer assim, enorme de conhecer. Super indico você também de conhecer esse ministério, um ministério muito sério. Débora, é um prazer, tá, ter você aqui com a gente mais uma vez. É a segunda palavra que ela vai trazer aqui para nós. Nós tivemos o prazer de tê-la aqui com a gente, se não me engano, em agosto. Pode ficar à vontade, tá? Para falar para a gente, que Deus possa te usar, que você seja a boca certa para o ouvido certo nessa madrugada. Amém, Giz. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão nessa madrugada? Quero agradecer a oportunidade, primeiramente, ao Senhor Deus, né? Que me deu vida para estar aqui. E a Giz, ao Márcio, pelo convite. Me sinto honrada mais uma vez. Eu amo fazer isso que eu estou fazendo, falar do Senhor, das coisas dele. É um dos meus propósitos de vida, né? E muito bom, principalmente na madrugada, né? Que o pessoal fala que a fila na madrugada é menor, né, gente? Brincadeiras à parte. Hoje eu quero ministrar sobre um tema muito importante sobre os sinais de Deus, as formas que o Senhor pode falar com a gente. E quem aqui? Eu quero que vocês interajam para eu saber que vocês estão prestando atenção, porque principalmente na madrugada, né, gente, como o Márcio falou, naturalmente o nosso corpo quer dormir, né? Então, quando você responde, é uma forma de você despertar e conseguir focar no que está sendo falado. E eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem a sensação que Deus fala com todo mundo, menos com ele? Ou já teve essa sensação pelo menos uma vez na vida? Pois é, a gente já ouviu muito essa frase. Deus fala muito, não fala comigo, ou talvez eu não estou sabendo ouvir. Aí, olha, muitas pessoas. Eu já tive essa sensação também, viu? Não é só você. Acredito que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, a gente já teve essa sensação. Pois é, não é algo que deveria ser comum, pois nós nos nascemos, né? Nós nascemos para relacionar com Deus. Nós temos um Deus que é totalmente relacionável. E eu quero ler Gênesis 3:8 para a gente contextualizar a respeito desse tema. Quem tiver com a sua Bíblia, ou quem quiser anotar para ler depois, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Amém? Antes de vocês abrirem, eu queria fazer uma oração, porque oração nunca é demais. O Márcio já ministrou nessa noite a oração, mas eu também gostaria de te convidar para orar nessa noite, uma oração rápida. Pai, nós estamos aqui nessa madrugada com o Senhor, Pai, na tua presença. E eu me coloco, Senhor, diante de ti para ser boca de Deus. Que não saia nada de mim, Pai. Que não seja o meu achismo sobre o que eu penso, mas sobre o que o Senhor quer derramar sobre a tua igreja, sobre o teu povo, nesta madrugada. Que não saia nada da minha carne, de mim mesma, mas que venha tudo diretamente do teu trono, Pai, passando por mim e derramando sobre o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, amém. A oportunidade é sua, Pai, não é minha. É sua, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, em Gênesis 3:8. E diz assim: E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhes: Onde estás? Nós podemos ver através desse versículo que desde o início
Deus falava com o homem. Ele ia até o jardim do Éden e se relacionava com Adão e Eva. Ele sempre se comunicava. Ele sempre iria para se relacionar com Adão e Eva na viração do dia. Então, nós precisamos entender que o Senhor criou o ser humano para se relacionar, para ter um relacionamento. E eu quero falar nessa ministração as formas mais comuns de como Deus pode falar conosco. Mas não existe uma regra, pois Deus pode falar da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Ah, Ele só fala se for assim. Não, Ele tem multiformes formas de falar com o ser humano. Mas eu quero destacar aqui algumas principais, e enquanto eu falo, comece a pedir ao Espírito Santo, me lembra, eu quero identificar, Senhor, as formas que o Senhor já falou comigo, e que o Senhor fala. Eu acredito que muitos aqui vão conseguir associar e lembrar como o Senhor tem ministrado sobre a sua vida, as formas que Ele tem se comunicado com você. E a primeira forma dele falar, ou então dele deixar um sinal, né? E eu falo que é muito mais do que só um sinal, ele se comunica diretamente através da sua palavra, da Bíblia. Então, a primeira forma dele falar com o ser humano e se comunicar conosco é através da Bíblia. A palavra de Deus é a voz de Deus escrita. Você que não tem o costume de ler a Bíblia, saiba que como cristão é uma obrigação, é necessário. Não tem como ser cristão sem ler a Bíblia. É a mesma coisa de uma casa sem alicerce, sem base, sem coluna. O cristão sem Bíblia, ele não sobrevive. Passa um vento e leva a pessoa para o mundo. Ela não consegue se sustentar. Sim, o Senhor dá respostas, Ele dá instruções através da Bíblia. Quantas vezes, gente, eu vou contar algumas experiências minhas para você também assimilar com algum momento da sua vida aí. Mas quantas vezes eu já tive respostas tão certeiras de Deus quando eu estava fazendo um devocional com a Bíblia aberta. E muitas vezes Deus foi muito bem específico comigo. Quando eu abri ali para fazer o devocional, o Senhor estava dando uma resposta direta. Eu ficava assim em choque, meu Deus, como o Senhor pode ser tão direto assim? Quem aqui já ouviu a Deus pela Bíblia? Quem quiser compartilhar, escrever aqui no chat. Mas é uma das formas que Ele fala muito comigo, através da sua palavra. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus escrita. É Ele mesmo falando, porque a Bíblia foi escrita por inspiração do Espírito Santo, que faz parte da Trindade. Então, você precisa começar a escutá-lo através da sua palavra. Estou vendo aqui que a Maria colocou aqui eu. Pois é, gente, comecem a ter essa intimidade com a palavra do Senhor. E você vai receber sinais, respostas muito específicas da parte do Senhor, através da palavra dele. Amém? A segunda forma que eu quis colocar aqui, que é muito comum também, o Senhor nos dá as respostas, falar conosco, se comunicar, através dos louvores. Alguns louvores, eles são inspirados pelo próprio Deus. Ele dá a letra, ele dá a melodia. É tudo para ele, né? E ele dá isso para quê? Para os servos dele escreverem e cantarem. E o Espírito Santo, ele testifica quando um louvor veio realmente do céu. Quantas vezes eu estava passando pelo Instagram, pelo YouTube, e eu escutei um louvor que tocou a minha alma. E eu sentia Deus falando comigo. Na igreja, então, tem vezes que a gente vai para o culto, né? E eles cantam louvores que parecem ser respostas, e são, de fato, respostas direcionadas do Senhor. Onde nós conseguimos sentir, acessar a presença de Deus, se abre um portal de glória, e nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Então, assim, o louvor é uma chave poderosíssima para quem busca relacionamento, para quem busca resposta da parte do Senhor. Uma terceira forma que eu coloquei aqui, das mais comuns, né? Como eu falei para vocês, gente, são infinitas formas do Senhor se comunicar, da gente entender uma resposta do Senhor. Eu estou colocando aqui algumas principais, né? Mas a terceira forma de Deus se comunicar conosco, trazer sinais para a gente, trazer resposta é através da pregação da palavra. A palavra, mais uma vez, só que agora é a palavra falada e não escrita como a Bíblia. Quem aqui já foi para o culto, ou para uma célula, ou para o encontro de irmãos,
E quando chegou ali, começou a assistir uma ministração, e de repente parece que o pregador começou a falar a sua vida, parece que ele andava com você. Aí você fica assim, meu Deus, só pode ser que Deus contou tudo para ele ou para ela. Não tem lógica que isso está acontecendo. E aí, de repente, você começa a receber instruções de Deus através daquela ministração, daquela palavra. E aquilo fica tudo muito claro na sua mente. Aí você já sabe qual decisão tomar, para onde ir, o que fazer. Isso se chama a palavra rema, que é uma palavra específica para alguém específico, para um propósito específico. É Deus usando a boca dos seus servos, pregadores, para falar com seus filhos de forma direta. E mesmo que existem várias pessoas ali no culto, na célula, escutando aquela palavra, você não tem dúvidas que é Deus falando com você. Gente, isso acontece muito comigo. Muito. A gente precisa estar sensível, porque a gente às vezes quer engessar a forma de Deus falar conosco. A gente quer engessar a forma dele dar os sinais. Mas, como eu falei para vocês no início aqui da célula, não tem como nós fazermos isso, porque Deus não cabe numa caixinha, ele fala do jeito que ele quer. Não é mesmo? Então, a gente precisa estar sensível com o coração aberto para escutá-lo de todas as formas possíveis e percebê-lo nos mínimos detalhes durante o nosso dia a dia. Inclusive, até no YouTube, você abre É muito comum também no YouTube, porque eu assisto muita pregação no YouTube. E às vezes eu estou assistindo a pregação, de repente eu falo, meu Deus, que palavra rema, direcionada, específica para mim, para o que eu estou precisando nessa fase de vida, para este momento. E ali eu glorifico a Deus por aquela resposta, por aquela direção, que veio através de uma pregação. Amém? Uma quarta forma de Deus falar conosco, pelos dons espirituais, pelas profecias, pelas palavras de conhecimento. Deus, ele fala através dos profetas, através de pessoas que têm os dons espirituais. E quem tem o dom não é porque ele é mais importante, não é nada disso. Porque o dom, ele não leva salvação para ninguém. O dom, ele precisa apontar para Jesus. E eu me converti foi por conta das profecias e palavras de conhecimento que as pessoas tinham ao meu respeito. Aquilo me impactava, eu ficava assim, mas como que essa pessoa sabe disso? Ela nunca me viu na vida antes. Aí eu ficava assim, realmente existe um Deus que olha por mim. Porque não tem como essas pessoas saberem o que eu estou passando e, ao mesmo tempo, revelarem isso. Então, o Senhor, ele usava os dons espirituais para me trazer para perto, para me impactar, para me falar, olha, eu estou te vendo, você é importante para mim. Então, Deus, ele pode usar alguém para falar com você. Às vezes você está no supermercado, pá, Deus manda um profeta. Um filho dele, alguém com um dom, palavra de conhecimento. Quem já teve experiência assim? No início da minha conversão, quando eu aceitei a viver para Cristo, que eu decidi mesmo, eu vou viver para Jesus. Foi assim, né? Foi através dos dons espirituais. O Senhor começou a me cercar, literalmente. Onde eu ia na casa de parente meu, de tias minhas, lá tinha um homem e uma mulher de Deus para falar comigo. Eu ficava assim, meu Deus, como assim? Literalmente o Senhor me cercando ali. E eu não acreditava tanto, porque eu era de uma religião que não tinha muito essa fé. Não acreditava muito nos dons espirituais. Eu lembro que eu escutava, e hoje para mim é muito comum o Senhor mandar alguém falar comigo, ou então me usar para falar com alguém também, porque eu comecei a falar, Senhor, eu também quero ser alguém que leva a tua palavra para as pessoas, eu também quero usar os dons em benefício do teu reino. Eu vou contar um exemplo básico, dentro dessa forma de Deus falar, pelos dons espirituais. Desde novinha, eu já nasci com o dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Quando eu me converti e eu entendi que eu tinha esse dom, o Senhor começou a fazer fluir, né? E esse dom, o que ele significa? É você ter uma revelação do passado de alguém, que é a palavra de conhecimento, ou do presente, e a palavra de sabedoria do futuro. E aí eu comecei a fluir mais nisso depois que eu entrei no ministério. Que eu comecei a ter ciência desse dom, de como que ele funcionava. Então, hoje, eu entendo que não é quando eu quero usar, é quando ele quer. Porque às vezes alguém fala assim, ora por mim, e que Deus possa te revelar
alguma coisa. Aí a gente sente aquela pressão, né? Fala, ai meu Deus, se eu quiser, aí eu falo com a pessoa, olha, se ele quiser revelar, ele vai revelar, você nem precisa pedir. Se ele não quiser revelar nada, não tem como eu forçar isso, porque não é sobre mim, sobre o que eu sei sobre você, é sobre o que ele quer fazer nessa hora, neste momento. E o Senhor tem evidenciado isso muito em mim ultimamente. Eu tenho pedido, e eu sou evangelista. Eu vou para as ruas para alcançar pessoas para Deus. Então é um dom muito importante, porque isso acaba impactando quem você aborda. E você já libera uma palavra que não tinha como você saber daquilo. Realmente ela entende. Peraí, Deus está me vendo. Realmente não tem como essa pessoa saber disso. Realmente é Deus, né? E esses dias para trás eu estava na casa da minha pastora. Eu sou assessora dela. E quando eu estava voltando de Uber, porque meu marido estava com carro, eu tive que voltar para casa de Uber. O Espírito Santo começou a ministrar em mim sobre o motorista do Uber. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora como que eu falo? Só que como evangelista, a gente não pode ter timidez, a gente tem que falar. Né? E eu comecei a puxar assunto com ele, olha, você acredita em Deus? Ele, eu acredito. Eu falei, olha, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu sinto algo da parte do Senhor e eu quero saber se faz sentido para você. O Senhor me deu a palavra abandono. Você foi abandonado por alguém recentemente? Eu estou sentindo o seu coração sangrando com abandono. E ele foi e falou, olha, hoje é o dia do meu aniversário e eu estou doido para finalizar esse dia logo. Eu não aguento mais. Eu quero que venha amanhã. Eu, mas por quê? Ele já tem 3 anos, né? Já tem 3 aniversários que os meus familiares, os meus amigos preferem fazer outras coisas do que estar comigo. E aquilo ali me quebrou. Eu falei, nossa, fez todo sentido. Ele foi abandonado já pelo 3º ano, pelos próprios amigos e familiares. E eu comecei a ministrar sobre a vida dele. Ele ficou assim, impactado, né? Ele, como assim? Você nunca me viu antes? Eu falei, olha, não tinha como eu saber disso. Mas quem te conhece no íntimo sabe de todas as coisas, que é o próprio Deus. E ele não te rejeita. Por mais que pessoas te abandonaram, ele não te abandona. Ele não se esquece de nenhum de seus filhos. Eu fiz uma oração por ele e declarei bênção sobre ele no dia do aniversário dele. É um exemplo, né, que entre outros que existem, mas para mostrar como que Deus fala também através dos dons espirituais, através dos seus profetas, através daquelas pessoas que possuem os dons. Então, não feche o seu coração. Eu sei que existem também os falsos profetas que acabam fazendo a gente se conter um pouco, ficar um pouco receioso. Mas o Espírito Santo, ele traz o discernimento para a gente entender quando é algo de Deus, quando não é. Quando não for, rejeita, repreende. Quando for do Senhor, deixa ele ministrar sobre você, deixa ele usar, porque ele usa quem ele quer. E não é porque a gente merece, porque ele é bom. Amém? A quinta forma de Deus se revelar para nós e de falar conosco é através dos sonhos. Eu quero ler um versículo com vocês, está lá em Jó 33, do verso 14 ao 15. Jó 33, do verso 14 ao 15. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Então, o Senhor, gente, ele fala muito conosco enquanto nós estamos dormindo, nos sonhos. E eu peço para vocês, não negligenciem os sonhos que Deus te dá. Muitas vezes ele está falando com você, está te mostrando algo, está te trazendo uma direção, e você não está dando importância. Acha que é só mais um sonho. Eu acho que a minha cabeça está cheia, eu estou sonhando muito. Claro, gente, existem os sonhos da alma, que não significam nada. Mas quando é um sonho de Deus, você se lembra daquele sonho, é algo muito claro. O seu espírito sente que não é um sonho comum. Uma vez, eu vou contar um testemunho para vocês, como a gente não pode negligenciar. Eu estou contando testemunhos meus para que o Senhor traga na sua mente coisas que já aconteceu com você também. Uma vez, o Senhor me mostrou em sonho uma vizinha da minha mãe. Minha mãe mora numa chácara, lá em Minas, inclusive lá em Patinga. Gente, eu amo Minas Gerais. Giz está pertinho aí, né? Mas o Márcio. Valadares, também tenho parentes aí. Sempre estou indo em Valadares. Tem tempo já que eu não vou, porque eu estou aqui em São Paulo, né? Mas eu amo Minas Gerais, é a minha terra natal, né? E minha mãe mora ali numa chácara, ali em Patinga. E aí o Senhor me deu um sonho
de algo que eu não sabia também, não tinha como eu saber. Minha mãe não tinha me falado nada, nem meu pai. Eu sonhei que a vizinha do lado esquerdo dela fez uma obra de feitiçaria para ela. E o Senhor me mostrou uma boneca russa na frente da casa da minha mãe, enorme, do tamanho de uma pessoa. E no sonho eu tinha certeza que era a vizinha da minha mãe que tinha feito essa obra. E o Senhor me mostrou ainda o motivo pelo qual o sonho foi muito completo. Ele me mostrou que essa vizinha tinha ficado com raiva da minha mãe, porque minha mãe foi questionar para ela sobre a enxurrada da chuva, porque como é chácara, quando chovia, essa vizinha cercou a chácara dela toda com telha e não tinha escoamento para a água passar. Aí minha mãe foi falar com ela, tranquila, olha, vamos tentar fazer um escoamento aqui em todas as chácaras para não prejudicar a chácara que está do lado. E essa mulher não gostou de uma simples conversa. E aí cercou a chácara toda com a telha e não tinha onde a água escoar dentro da chácara dela, só nas chácaras do lado, então estava prejudicando, né, a chácara da minha mãe, do meu pai e tal. E minha mãe foi conversar com ela e ela não gostou e acabou fazendo esse mal. Porque, infelizmente, gente, quem não tem Jesus no coração, ele está sujeito a fazer qualquer tipo de coisa. Infelizmente. Por isso que a gente precisa deixar Jesus tomar espaço em nós, né? Para que a gente não tome decisões que a gente vai se arrepender depois. E aí eu contei isso para minha mãe, olha, mãe, eu sonhei com você essa noite, sonhei que eu vi, e no sonho abriu um portal para mim e eu conseguia ver a enxurrada da água passando assim, e entrando na casa da mulher. Eu falei, mãe, eu sonhei isso, outro, e tal, que a mulher, que é a vizinha do lado, fez uma obra para a senhora, e a gente vai orar repreendendo isso, cancelando isso, mas é para perdoar, não é para ficar com mágoa, porque a nossa luta não é contra pessoas, né? Não é contra carne e sangue, é contra os espíritos malignos que influenciam essas pessoas. Então, a gente entende isso e a gente perdoa até mais fácil, né? E aí minha mãe falou, não, eu não tenho mágoa não, mas é bom quando Deus mostra pra gente repreender e tomar cuidado. Eu falei, isso mesmo, mãe. E eu lembro que eu pedi a confirmação de Deus ainda. Eu falei, Senhor, me confirma se não é só um sonho, né? Eu já sabia que não era, mas eu abri a palavra do Senhor, acho que em Isaías, e o Senhor foi muito específico também. Ele confirmou que tem pessoas que tratam a gente de bem na frente, mas por trás armam ciladas. E eu falei, mãe, realmente, vamos orar quebrando isso. Mas o mais legal disso tudo, que a minha mãe ficou impactada. Ela falou, Débora, mas como você sabia que eu conversei com essa vizinha sobre a enxurrada da chuva que estava entrando na minha chácara? Porque eu não te contei. Falei, mãe, eu não sei, eu não sabia. Quem sabe de tudo é Deus. E ele me mostrou. E aí, meu pai também ficou assim, mas como assim que você sonhou uma coisa que você nem sabia? Eu falei, olha, pai, a ciência toda, o conhecimento está na mão de Deus. E se ele trouxe isso para mim em sonho, é para que a gente se movimentasse para quebrar e anular isso. E aí a gente fez a anulação, oramos, quebrando aquele mal que tinha sido feito para ela. Então, eu estou contando isso para vocês entenderem que durante os sonhos, o Senhor nos mostra coisas importantíssimas. E se a gente negligenciar, achando que é só mais um sonho, a gente descarta. A gente não entende que ele está falando conosco. Né? Então, é para a gente prestar muita atenção nisso. Bem? Uma outra forma do Senhor falar conosco é através das visões fechadas e abertas. Como que funciona esse tipo de visão espiritual? A visão aberta, ela é muito mais rara. É quando a gente vê o mundo espiritual com o olho aberto, como se eu estivesse vendo esse computador aqui, como se eu estivesse vendo esse copo. E as visões abertas, eu não tive tantas. Só quando o Senhor quer abrir mesmo, para eu conseguir ver. Mas é muito mais raro. A mais comum são as visões fechadas, quando você fecha o olho e vem na sua mente algo, uma imagem. E você pode confundir com o seu pensamento. Mas não foi você que forjou aquilo, simplesmente veio. E o Senhor também fala conosco, nos manda sinais através das visões. E assim, também contando testemunho meu, para que você comece a tentar puxar na sua memória coisas que já aconteceu com você. Já aconteceu. Um exemplo de visão aberta que eu tive foi um dia que eu estava orando lá em Ipatinga, eu morava lá na época. E eu gostava de orar olhando para o céu. E eu tenho esse costume aqui. E aí eu comecei a orar, a fazer batalha espiritual, e eu sentia que estava acontecendo uma batalha espiritual na minha mente,
Só que eu não conseguia ver. Mesmo sem saber, eu tinha essa certeza. E no final da oração, eu estava quase entrando para o quarto para dormir. E eu escutei um barulho, eu comecei a me arrepiar. Quando eu olhei para o céu, eu vi uma batalha acontecendo, anjos e demônios brigando, literalmente ali, espadas e aquela coisa, e um rodando para um lado, outro rodando para o outro. Eu fiquei olhando aquilo, falei, não acredito nisso, gente. Eu até fiz assim com o olho, falei, meu Deus, é isso mesmo que eu tô vendo. E eu fiquei impactada, depois eu fui contar pro meu marido, amor, meu Deus do céu, eu sabia que estava acontecendo uma batalha, mas eu nunca tinha visto uma assim, a olho nu. Eu vi com o olho aberto e tal, e o Senhor estava guerreando, ele mandou os anjos, e eu conseguia ver as asas dos anjos, assim, batendo no céu, e eles rodopiando para um lado para o outro, é uma batalha literalmente acontecendo diante dos meus olhos, e aí eu fiquei assim, meu Deus. Foi a única vez que eu vi uma batalha. Já tive outras visões abertas com anjo, sim, mas aquela vez foi impactante por causa de uma batalha, Deus confirmando mais uma vez aquilo que estava acontecendo na minha mente, na minha vida. E a visão fechada é algo muito comum para quem consegue escutar a Deus. Vem como uma imagem na nossa mente. Você fecha os olhos e ele traz uma imagem, ele traz uma pessoa que talvez você nem estava lembrando, ele traz aquela pessoa para você orar. E você precisa ter discernimento, né? Para saber que não é o seu pensamento. Porque o pensamento a gente forja, né? Ah, eu vou pensar numa bola. Aí você pensa numa bola. Mas a visão fechada não é você que pensa, é simplesmente ela vem na mente. Isso é muito comum. E o Senhor se comunica muito assim com o seu povo. E muitas pessoas confundem achando que é a mente. Ah, eu acho que é coisa da minha cabeça. Mas não. Gente, quantas vezes o Senhor me trouxe revelações, direções através das visões fechadas também. Né? Muitas visões, muitas revelações dessa maneira. Talvez o Senhor está falando com você dessa forma e você está achando que é coisa da sua cabeça. Comece a pensar nisso, neste momento. Quem aqui já teve esse tipo de visão, quando você fecha o olho assim, vem uma imagem de uma pessoa, vem a imagem de alguém, de alguma coisa, e aí você fala, nossa, mas eu não estava nem pensando nisso agora, por que eu estou vendo isso? Comece a prestar atenção nisso. O Senhor está te dando direções, te dando comandos, te revelando coisas, e você está simplesmente ignorando, porque eu ignorava, eu achava que era coisa da minha cabeça. Né? É muito mais fácil a gente não acreditar, não é mesmo? Mas a gente precisa começar a despertar, porque Deus ele fala de um jeito ou de outro, em sonhos, em visões fechadas e visões abertas, ele fala. Né? Uma outra forma muito comum de Deus falar conosco, como seres humanos, que é o testemunho interior. E como é que funciona esse testemunho interior? É aquela informação que vem do céu. É como se Deus soprasse no nosso ouvido. Espiritual, não é uma voz audível, como se você estivesse escutando a minha voz agora. É uma voz no espírito. É aquela informação no céu. É quando você sabe, porque você sabe de algo. E Deus, ele imprime aquela informação dentro do nosso espírito. E a gente sabe de algo que só ele poderia saber. Não é uma visão, não é uma voz audível, não é uma profecia. É uma forte convicção que não vem de você. Vem de Deus. No dia que a minha cunhada ficou grávida, lá em Minas também, antes dela contar essa novidade pra gente, que ela contou isso, era no final da tarde. No início da tarde, Deus me enviou essa informação, não foi por uma visão, foi um testemunho interior. Eu sabia porque eu sabia que ela estava grávida, eu não tinha como explicar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tive uma visão, não sei, mas eu sei que ela está grávida. E quando ela contou e disse, eu falei, meu Deus, eu já sabia. E ela ficou assim, mas como assim você sabia? Eu falei, Deus me contou. Ele traz um testemunho interior para a gente. E esse testemunho interior, ele traz paz ou ele traz inquietação. Quando traz paz, é um sinal verde para você tomar uma decisão. Quando é uma inquietação, é um sinal vermelho. É um incômodo para talvez você não ir por aquela direção. Né? E eu lembro que na época minha cunhada não entendeu nada, porque é uma pessoa, era, né, uma pessoa um pouco mais cética. Ela, nossa, essa menina tá ficando doida, como assim? Gente, as coisas de Deus não são para ser compreendidas, são para ser vividas. Muitas vezes a gente não vai compreender. Não é algo que dá para explicar 100%. Só mesmo quem vive, que entende.
Amém? Então, preste atenção no seu testemunho interior. Se aquilo que te traz paz, se aquilo que te traz uma inquietação. Às vezes o Espírito Santo te traz uma inquietação em relação a alguma pessoa. Pode ser um discernimento para que você tenha cuidado em falar certas coisas com alguém, com aquela pessoa. E o Espírito Santo não é fofoqueiro. Mas quando ele revela algo, é porque tem um propósito, tem um objetivo. Então, tenha muito cuidado, preste atenção, porque ele dá muitos sinais para a gente. E principalmente dentro desse testemunho interior, essa convicção, uma certeza que tem dentro de você, que você sabe porque você sabe de algo. E não foi uma visão, não foi uma voz que você ouviu, mas simplesmente aquele testemunho interior muito forte, que é algo que chega a incomodar a gente. Amém? Uma outra forma que o Senhor fala conosco e nos manda sinais é através do nosso espírito durante a oração. Isso é muito comum para mim, né? Através da oração, nós estamos ali entronizando o nome dele, orando, abre os portais de acesso quando nós estamos falando com Deus. E ele traz respostas para nós. Porque a oração, gente, não é um monólogo, é um diálogo, onde nós falamos com Deus e ele nos responde. E tem pessoas que eu falo isso por mim, gente, eu já fui assim. E eu tenho que vigiar para não voltar a ser assim de novo. Fala, descarrega tudo em Deus. Nossa, Senhor, eu tô com problema na empresa, eu tô com problema nisso, no casamento. Nananana. Aí na hora que você termina de falar tudo, você vai dormir. Você não quer nem escutar o que Deus tem para te dizer. Gente, não é um monólogo. A gente precisa estar aberto para receber a devolutiva de Deus durante a oração. A gente tem que falar, sim, entregar tudo para Ele. Entregar os problemas, falar com Ele, pedir, agradecer, confessar os pecados. Mas não é orar e sair correndo e dormir. É orar, esperar Ele trazer uma devolutiva, Ele ministrar sobre a gente. Porque Ele também quer falar no nosso espírito. É um diálogo, né, como eu falei. Então, o Senhor dá muitos sinais e Ele fala, Ele se relaciona muito conosco enquanto nós estamos orando. Porque a gente fala e Ele fala. A gente fala e Ele fala. Amém? E um outro sinal que Deus nos dá é através da natureza, através dos animais, através das situações do dia a dia. Gente, Deus fala demais, mas às vezes passa desapercebido por nós. Passa desapercebido. Deus falou com a nossa pastora, a pastora Priscila, uma vez por uma lesma, gente. Um animal que parece ser insignificante. Mas Deus, ele pode dizer o que ele quer, como eu falei para vocês anteriormente, do jeito que ele quiser. Eu lembro que ela falou que estava em cima do altar da igreja que ela congregava antes dela ser pastora. Ela viu uma lesma. E ela falou assim, meu Deus, por que a lesma está bem aqui em cima do altar? E aí o Espírito Santo ministrou para ela que o ministério dela estava saindo da lentidão, que ele estava acelerando o ministério dela, através de um simples animal. Olha para vocês verem. E isso pode acontecer comigo, com você, de várias formas. Os pássaros, né, eles podem trazer uns sinais de Deus. Basta nós estarmos sensíveis para que a gente escute a Deus e perceba os seus sinais de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. E através também da natureza. Vou dar um exemplo aqui. Pode acontecer que em uma festa de aniversário, que você precisa ir naquele dia, você sente de não ir. Eu não estou sentindo de ir nessa festa de aniversário. Mas mesmo assim, você fala, mas eu acho que eu vou fazer um esforço, eu vou ir. E aí, de repente, começa uma chuva forte. Aí você fala, meu Deus, acho que vai ficar um pouco difícil para eu ir agora. Talvez o Senhor está te avisando, olha, eu quero te poupar de alguma situação chata que iria acontecer lá naquele lugar. Ou até mesmo te livrar de um acidente, não é mesmo? E aí ele vai mandar chuva. Aí você precisa entender que é um sinal, cara, é um sinal de Deus, porque eu já não estava querendo ir. Aí veio esse segundo sinal que era para me ficar em casa. Então eu acho que é melhor ficar aqui mesmo. Então a gente tem que estar antenado com os sinais de Deus. Né? Meu marido, por exemplo, teve uma vez que eu namorava com ele na época. A moto, gente, dele tava problema. E nessa semana, o pneu da moto furou, acho que 4 vezes na mesma semana. Ele saía para trabalhar, o pneu da moto furava. No meio do caminho, ele tinha que trocar. E teve um certo dia
que ele ficou assim, meu Deus, mas por que tá furando tanto? Será que eu tô passando em cima dos pregos? Como tá? O que tá acontecendo? E tal. E aí, gente, teve um dia que eu fiquei impactada, que o Senhor deixou isso claro, olha, eu estou trazendo livramento para você. O pneu da moto furou novamente, e quando o pneu da moto furou e ele parou ali no meio do caminho, a metros à frente, um ônibus bateu numa outra moto. Graças a Deus o outro cara lá não morreu, ficou bem. Mas foi assim, ele falou, Débora, se o pneu da minha moto não tivesse furado, seria eu ali, naquele lugar, seria eu, poderia nem estar aqui hoje. E eu falei, meu Deus, então a gente tem que dar graças por tudo e entender que até um pneu furado pode ser um sinal de livramento de Deus. Olha aí, gente, meu Deus. Por isso que a gente tem que agradecer por tudo. Ah, não estou conseguindo achar minha chave aqui. Acabei atrasando para chegar no trabalho, porque não achei a chave. Achei quando estava dando quase 8 horas da manhã. Dai graças. Às vezes você está te poupando de um acidente, livrando do mal, e a gente fica reclamando. Não vamos reclamar mais não. Vamos entender que em tudo, nos mínimos detalhes, o Senhor trabalha para trazer livramento, dando sinais para a gente. Amém? E quem é que já ouviu a Deus por meio dos animais, da natureza, do dia a dia, do cotidiano, né? Eu falo que as donas de casa, assim como eu, a gente pode ouvir a Deus no nosso dia a dia. Quando a gente está fazendo uma comida, lavando uma louça, limpando a casa. Porque Deus, ele fala, gente, o tempo todo, ele dá sinais o tempo todo. Eu vou contar um outro exemplo aqui do meu dia a dia, aqui na minha casa. Eu tive uma visão fechada, como eu falei para vocês, na minha mente. Isso já deve ter uns 3 meses atrás. Eu vi um dedão e eu vi uma placa de trânsito, assim. Eu achava que era de trânsito, né? Um triângulo, assim, virado para cima. E eu lembro que eu contei isso para minha pastora. Eu falei, pastora, eu acho que eu tô ficando doida, porque eu tô vendo muita coisa. Eu fecho o olho, eu começo a ver coisas e tal. Eu vi um dedão, eu vi uma placa, assim, com um triângulo. E eu não sei o que é isso. Ela, olha, talvez é para você tomar cuidado com o seu dedão. Eu comecei a rir, né, brincando. Nossa, meu Deus, por que Deus está me mostrando essas coisas? Eu acho que não deve ser Deus, não. A gente ignora, né? A gente acha, Deus vai ficar se preocupando com coisas tão pequenas, né? Gente, mas nós temos um Deus de detalhes, que ele se preocupa, assim, nos mínimos detalhes com os seus filhos. E aí eu deixei aquilo para lá, e no dia seguinte, eu estava aqui na correria, correndo para poder participar do culto à noite, e eu falei, vou ter que fazer uma janta correndo aqui. Eu comecei a cortar abóbora naquela correria. E vocês sabem, gente, né, como é que a abóbora é difícil para cortar, né? A zona de casa sabem. E eu naquela correria, ele tentando cortar a abóbora, eu acertei em cheio o meu dedão com a faca e ele fez um corte profundo. E o sangue começou a descer. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo, olha, você não deu crédito porque eu te falei ontem, mas eu te dei uma visão com o seu dedão, com uma placa assim, mostrando um alerta, né? Que é tipo um triângulo de alerta, para você prestar atenção. E você simplesmente achou que era coisa da sua cabeça. Mas mesmo assim eu tô te livrando, porque aí rapidinho eu fui no banheiro, estanquei o sangue. Foi um corte profundo, mas eu achei que ia sair muito mais sangue. Eu só estanquei ele e continuei fazendo a janta. Que mulher assim, né? A gente não para, não. A gente faz logo e fui participei do culto. E eu contei para minha pastora, aquelas visões que eu tinha te falado ontem, é porque aconteceu isso comigo hoje. O Senhor estava preocupado com o meu dedo. E eu não dei crédito para ele. Eu poderia ter sido poupada de um corte profundo no dedo, mas eu simplesmente achei que era coisa da minha cabeça. Aí mostrei a foto do dedão para ela cortada e tal. Ela começou a rir. Nossa, como que Deus se preocupa mesmo com as coisas do nosso dia a dia, né? Então, ele manda sinais, gente. Ele manda sinais. Amém? E existem várias outras formas de Deus falar com a gente, de forma audível. É muito mais raro a gente escutar a voz de Deus audível. Eu só escutei audivelmente 2 vezes em sonho, que ele falava claramente, ele me dava comandos, olha, aconteceu isso por causa disso. Mas até os profetas, né? Tem um profeta que eu gosto muito, que é o Vinícius Iracete, ele fala, eu só escutei uma vez a voz audível de Deus, porque nós escutamos no Espírito. Não é como se você estivesse ouvindo a minha voz. Então, a gente não pode se prender. Eu só vou conseguir saber que é Deus se ele falar comigo de voz audível. Não prenda Deus numa caixinha. Ele fala do jeito que ele quiser, ele é muito infinito. Nós temos um Deus criativo. E quem somos nós para questionar a forma e os meios que Deus tem para falar conosco? Não é mesmo?
ele é infinito, de um jeito ou de outro. Ele vai falar. Amém? E em Isaías, no livro de Isaías 65, 24, diz assim: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Eu vou repetir. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Então, antes de sair uma palavra da nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que vai sair. E antes da gente finalizar a oração, ele já está trazendo resposta. E quando a gente ainda está falando, ele consegue nos ouvir. Consegue. Então, nós não temos um Deus morto que fica mudo. Não. E você, às vezes, ainda continua dizendo que não escuta o Senhor. Porque talvez você tenha tentado buscá-lo e achando que ele vai falar sempre de uma forma, sendo que ele tem multiformes formas de falar com você, de te dar sinais, né? E eu lembro que, para mim vir morar aqui em São José do Rio Preto, que é o interior de São Paulo, eu pedi a Deus alguns sinais. Eu falei, Senhor, me confirma se é isso mesmo. Eu estava morando na Bahia na época, eu fiquei 1 ano e meio lá. Saí de Minas, fui para a Bahia. E o Senhor queria me trazer para São Paulo. Eu falei, meu Deus, que tour é esse que você está querendo me fazer? Que eu não fico em lugar nenhum. Né? E aí tinha um propósito determinado lá na Bahia e que foi cumprido lá. E quando finalizou o tempo, ele trouxe a gente para Rio Preto. E eu lembro que eu fiquei, Senhor, me confirma. E o primeiro sinal que Deus me deu foi um sonho. Eu sonhei que eu estava aqui em Rio Preto, na casa da pastora, meu marido estava comigo, e eles falavam sobre negócios, e a gente vinha morar para cá. E eu contei isso para ela, para o meu marido na época. Meu marido, eu acho que, não sei não, hein? Não sinto que é para a gente morar lá, não. E aí o Senhor foi dando vários sinais. Minha mãe sonhou e contou. Ele usou profetas para poder falar. Eu estava orando, aí o Senhor, eu vi a mensagem chegando, o profeta Michel. Estava orando aqui pela sua família, pelo seu marido, por você. E o Senhor, ele me mostrou malas sendo feitas, vocês vão se mudar. Então ele mandava vários sinais. Eu ia na igreja, ele liberava uma palavra rema, como eu falei para vocês no início da célula. Algo direcionado, que era tempo de mudança. E eu olhava para a cara do meu marido assim, olha, Deus está falando com a gente. Está muito claro que essa palavra é para a gente. Aí ele ficava assim, meu Deus, é mesmo. Mas por mim, eu teria me mudado com 3 sinais no máximo. Meu marido teve que ter, a gente teve 7 sinais no total, antes da gente vir aqui para Rio Preto, porque meu marido estava resistindo ainda. Será que a gente vai ter que mudar de novo, começar tudo de novo? Eu falei, amor, a gente está na dispensação de Deus, se ele quiser, ele faz, e a gente tem que obedecer, né? Porque quem é obediente, ele é honrado, né? E assim, o Senhor fez. Mas teve momentos durante a minha vida que o Senhor não me deu tantos sinais assim. Não. Teve vezes que ele me deu um sinal, gente, e eu tive que obedecer. A gente precisa ter um discernimento quando é Deus falando e quando não é. E esse discernimento só vem quando nós estamos em espírito. Quando o seu espírito está sensível. Porque se a gente estiver na carne, a gente não vai conseguir perceber Deus falando conosco no dia a dia. Né? E eu tenho até uma amiga minha que é profeta, uma profeta do fogo mesmo. Ela também veio para Rio Preto morar aqui. E ela falou comigo, Débora, Deus te deu não sei quantos sinais. Deus só dá um sinal para mim, nada mais. E eu fico indignada, falando, Senhor, eu quero mais. Ele fala, não, um já basta, seja obediente. E aí teve uma vez que eu conversei com uma prima minha e ela ministrou fortemente em mim. Eu estava para tomar uma decisão importante aqui em Rio Preto, já tinha me mudado para cá. E eu ficava assim, Senhor, me dá sinais, porque eu quero tomar a decisão certa. E aí, nessa conversa, ela falou comigo, por que você está pedindo mais sinais para Deus? Se você tem o Espírito Santo dentro de você. E eu fiquei assim, meu Deus, por que a gente pede tantos sinais para Deus, sendo que o próprio Espírito Santo de Deus habita em nós? E ele testifica quando é para fazer algo ou não. E ela falou comigo, bem assim, ela foi usada por Deus, eu sabia que era Deus falando comigo. Você precisa ter discernimento e sabedoria. Peça a Deus sabedoria para tomar as melhores decisões. Mas não se prenda só aos sinais. Se prenda à sabedoria, porque Deus deu livre arbítrio para nós tomarmos a decisão. E muitas vezes a gente pede muitos sinais para ele para a gente terceirizar a responsabilidade de tomada de decisão. E não é para a gente terceirizar, porque a tomada de decisão ele deu para a gente, não foi para ele.
E ela falou, para de terceirizar isso. Quem tem que tomar a decisão é você. Só peça a Deus sabedoria para tomar a melhor decisão. E quando você decidir, peça a bênção dele e nada mais. E aquilo ali foi como uma flecha no meu coração. Eu falei, meu Deus, realmente, às vezes a gente quer tantos sinais. O Espírito Santo que habita em nós já está dando um sinal maior, que é o testemunho interior dentro da gente. Trazendo um sinal verde ou vermelho. Pode ir ou não, não é o tempo ainda, a gente espera um pouco mais. E ela falou assim, peça sabedoria. Então, o que eu aconselho nessa noite, né, nessa madrugada, né, quase manhã, né, gente, é 5 da manhã. Comece a pedir a sabedoria para o Senhor, porque Ele não vai decidir por você. A gente tem essa mania de terceirizar essa decisão, porque se der alguma coisa errada, a gente fala, a culpa não foi minha, foi Deus. Mas não, a gente não pode terceirizar a tomada de decisão, nós precisamos pedir sabedoria para decidir certo e pedir a bênção dele sobre aquilo que você está fazendo. Amém? Então, o testemunho interior, que vem do Espírito Santo em nosso espírito, ele nos faz tomar as melhores decisões possíveis. Então, consulte sempre a Deus. Senhor, se o Senhor quiser me dar sinais, ótimo, que tem momentos que ele vai te dar alguns sinais, dentro daquilo que foi ministrado hoje. Mas tem momentos que ele não vai te dar sinais, que ele vai contar mesmo com o testemunho interior dentro de você, do Espírito Santo comunicando diretamente ao seu espírito. E você vai lá e pede a bênção dele. Amém? Eu quero orar por você, eu quero ministrar uma sensibilidade espiritual sobre a tua vida, para que você perceba o Senhor em todos os detalhes do seu dia a dia. De todas as formas, nos sonhos, nas visões, através dos seus profetas, através da palavra dele, da Bíblia, através das ministrações proféticas, através dos louvores. Eu quero ministrar, se você tem vontade, tem essa sede de escutar a Deus de forma mais profunda, né, de percebê-lo no seu dia a dia, de entender os seus sinais, eu quero orar por você e eu te convido a fechar os seus olhos e concordar comigo nesta oração, porque o que é ligado na terra é ligado no céu através da fé. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te glorifico, Pai, por todos que estão aqui nesta célula abençoada. Eu te glorifico, Pai, porque Tu és um Deus que ama se relacionar com o ser humano, que estar conosco sempre, desde que acordamos até quando dormimos, o Senhor se faz presente, Pai. E eu te agradeço por ter falado conosco nesta madrugada. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui. Eu oro, Pai, amarrando agora, amordaçando todos os demônios que estão impedindo estas pessoas de ouvirem a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, todo bloqueio agora é destruído. Toda insensibilidade espiritual, toda apatia é destruída agora na autoridade do nome de Jesus. Que caia por terra agora todo bloqueio. Destampe, Senhor, os ouvidos espirituais dos Teus filhos. Tira, Senhor, o comichão dos ouvidos, a escama dos olhos, Pai. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ver e perceber os Teus sinais. Aqueles que têm sede serão saciados. Aqueles que Te buscam, Te encontrarão. Aqueles que batem a porta será aberta. Porque o Senhor não vira as costas para aqueles que Te buscam. Aqueles que Te anseiam, que querem ter um relacionamento contigo, terão respostas. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo te diz. Pai, eu peço uma unção, desatando agora, liberando a sensibilidade espiritual dos Teus filhos e filhas nesta madrugada, para que eles possam estar mais sensíveis à Tua voz, aos Teus sinais, para Te perceberem. Eu declaro um tempo de clareza, um tempo de descortinar, ao som da Tua voz, que haja transformação, que haja alinhamento, Pai, que não seja somente mais uma ministração, mas que seja, Pai, uma palavra que transforma, uma palavra transformadora que vai transformar agora a visão dos Teus filhos, que vai transformar a percepção deles de mundo,
e principalmente a percepção deles da tua poderosa e doce presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, dá unção que o Senhor derramou sobre a minha vida, de sensibilidade espiritual. Eu derramo sobre os teus filhos agora, Pai. Toca, Senhor, os 5 sentidos espirituais, Pai. A visão espiritual, a audição, o tato, o paladar, Pai. O olfato. Seja alcançado agora, Pai. Que eles possam ter a visão espiritual desbloqueada, na medida que eles conseguem suportar, Pai. Nem mais e nem menos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que a audição deles seja desbloqueada, Pai, para te ouvir de forma clara. A audição espiritual ativada agora, em nome de Jesus. Aqueles que têm fé estão recebendo. Aqueles que têm fé estão sendo ativados. Estão recebendo uma ativação de sensibilidade espiritual. Remanahashi na data de hoje. Porque Deus é bom e Ele quer que você esteja mais sensível a Ele. Pela fé. A fé é a moeda do céu. Se você não tiver fé e não crer, você não vai acessar. Mas abra o teu coração, creia. Creia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca naqueles que acreditam, naqueles que têm sede e fome de Ti, naqueles que querem ouvir, perceber os Teus sinais, Pai, enxergar, Pai, o Senhor nos mínimos detalhes, em todas as ocasiões, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, que o Teu povo escutará a Tua voz, porque a Tua palavra fala que as Tuas ovelhas conhecem a voz do Teu pastor. Em nome do Senhor Jesus. Então, se você é a ovelha de Jesus, se você verdadeiramente é um filho dele, você será ainda mais ativado para escutar a voz do teu pastor, para escutar e para enxergar os sinais no seu dia a dia, seja de um jeito ou de outro, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Glória nós te damos, Pai. Glória nós te damos, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é digno das nossas primícias, Pai. Das nossas primícias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor tenha falado com você e que você seja ativado pelo sobrenatural de Deus para ouvi-lo, para ter essa sensibilidade que Ele tanto quer que você tenha, para continuar e para percebê-lo no seu dia a dia. Amém? Amém, glória a Deus. Gratidão, Débora. Que isso, eu que agradeço, Diz. Muito obrigada, viu, pela Nossa, oportunidade. muito tocada por essa palavra. Como é importante, né, os sinais do Senhor. Eu vou deixar aberto aqui, que se alguém quiser tirar uma dúvida sobre essa questão, ou quiser testemunhar algo aí durante a oração, ou quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Pode levantar a mãozinha. Neuza, pode falar, Neuza, pode abrir o microfone. Paz e graça a todos. Eu quero testemunhar, né, sobre o que a irmã Débora está falando, que uma vez eu ganhei um casal de pássaros de louça aqui na minha casa, na minha residência, e dias depois eu ganhei um filhotinho do mesmo pássarozinho. E aí começou a ter muita briga dentro do meu lar, eu e meu esposo, e a gente brigava o tempo todo. E eu tinha um netinho, meu netinho tinha um ano e pouco. E quando eu ia arrumar a minha casa, eu limpava, tirava para limpar e deixava desarrumadinho. Aí meu netinho, quando chegava na minha casa, ele falava: vovó, não é assim não. Aí arrumava de outra forma. E eu não entendia como ele tinha tanta coisinha assim em cima do rack, ele só enxergava os pássaros. E aí eu comecei a achar estranho aquilo.
Orabachorei, rabás. Eu estou toda arrepiada falando aqui. Meu Deus. E aí, eu comecei a orar, cozinhando, e eu pedi ao Senhor que me revelasse o que é que estava acontecendo dentro do meu lar, dentro da minha casa, e o Senhor tirou meu marido de dentro de casa nesse dia. E eu comecei a guerrear dentro do meu lar. Aí o Senhor me mostrou os pássaros, que tinha sido portais abertos através daqueles pássaros que eu ganhei. E que havia uma guerra, era para acabar com o meu casamento. E quando eu olhei para os pássaros, eu fui lá olhar para os pássaros, eles estavam como se eles tivessem vida, me olhando. E eu vi eles me olhando, eu olhava, eles me olhavam, e eu fui lá, peguei todos, quebrei, destruí, falei com eles que eles não tinham poder dentro da minha casa, comecei a falar para o inferno que eles não tinham poder, que eu não estava brigando, não era com meu marido, era nas áreas celestes e espirituais, e que a partir daquele dia Deus tinha revelado que ele tinha quebrado, que não existia mais aquele poder dentro do meu lar. E joguei fora. E o inacreditável, que eu joguei fora e continuei orando, 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 buscando a presença do Senhor. Meu marido chegou, não percebeu que eu tinha quebrado, jogado fora, e meu neto chegou 2 dias depois, não percebeu que eu tinha jogado fora. E a partir daquele dia que eu tive essa guerra espiritual e que Deus abriu os portais e me mostrou, eu nunca mais briguei com meu marido, cessou tudo, apazigou, veio a paz na minha casa. Então, é real o que a irmã Débora ministrou hoje, e Deus está falando muito comigo aqui, porque eu tenho tido sonhos com o filho que eu tenho, e eu pedindo ao Senhor para o Senhor me mostrar, né, o que Ele quer falar comigo, e eu vou buscar mais do Senhor. E minha nora está para fazer uma cirurgia, vai tirar um pedaço do fígado, que é uma batalha de quase 1 ano, com o problema que ela teve de endometriose, que foi para o fígado, que é um caso raríssimo. E eu pedi ao Senhor, orei Jeremias 33:3, clama a mim, respondeste-ei, mostrarei as coisas ocultas. E o Senhor disse, traz luz, Senhor, para isso que está acontecendo, porque nenhum médico, ela passou por vários hospitais em Salvador, 5 hospitais, e ninguém desvendava, e o Senhor usou uma médica recém-formada para falar, para mostrar o que é que ela tinha, e os médicos, a equipe médica de um hospital que tem aqui, disse que não existia, e ela disse, então vamos investigar, e descobriram que era endometriose no fígado. E meu filho está passando por uma luta muito grande com essa situação, e ela está para marcar uma cirurgia para retirada. Mas eu creio que há um Deus, que é o médico dos médicos, e eu passeando pelo Instagram, eu vi, né, essa célula, e eu disse, Senhor, eu vou levantar as madrugadas, quantas vezes se façam necessário, para a gente entrar em guerra pela minha nora, porque eu creio que ela não vai precisar fazer essa cirurgia, porque eu creio que nesta madrugada que eu me levantei, o Senhor já está agindo, o Senhor já trouxe resposta, e eu creio, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes, e Débora, que foi usada pelo Senhor para trazer essa palavra rema para a gente. Amém? Amém, Giz. Posso comentar alguma coisa sobre o que a Neuza disse? Isso, pode ficar à vontade. Neuza, enquanto eu olhava por você, olhava para você, o Senhor me falava a palavra missionária, que você é missionária dele. E a sua missão é no meio dos seus parentes, familiares, a sua missão é no meio dos seus vizinhos. A missão é dele, né? E ele te levantou como missionária dele, para cumprir os propósitos dele aqui nessa terra. Em nome de Jesus, viu? Amém. Neuza, e você falou algo muito importante, porque você falou que os pássaros é como se eles estivessem vivos olhando para você. Isso, gente, é muito sério.
a gente tem que tomar muito cuidado com os presentes que a gente recebe, porque aquilo pode ser um ponto de contato para demônios dentro da casa da gente, um portal de livre acesso para que demônios ficam observando o movimento dentro da casa, para que eles causem contenda, dissensão. Igual a Neuza falou que depois que ela ganhou esses pássaros, começou brigas, discussão dentro de casa, contenda. E a gente precisa estar atento, né, pedindo ao Senhor. E o Senhor mostrou para a Neuza, revelou, e ela teve esse discernimento, se desfez, né, daqueles objetos. E isso é muito sério, às vezes você ganha uma roupa de alguém, você, fulano me deu uma roupa, um presente. Não é possível que fulano quer o nosso mal, me dando um E presente. foi exatamente essa palavra que Deus, que eu não falei, eu falei um portal aberto, mas o Senhor me disse, existe um ponto de contato. É exatamente. Foi exatamente essa palavra mesmo, Essa palavra, exatamente, é um ponto de contato para demônios. E assim, a gente tem que vigiar demais, né? Assim, foi de Deus você ter trago isso, porque pode ser, eu tenho certeza disso, tem pessoas aqui que precisam se desfazer de coisas que ganhou, talvez de alguém, e o Senhor vai trazer a sua memória agora. Se tem alguma coisa que você precisa se desfazer urgentemente, talvez uma roupa, um presente, até mesmo um animal de estimação que você não tem que desfazer. Mas, por exemplo, o inimigo usa até animais de estimação para observar a gente tem que só orar em cima deles, né? E repreender aquilo ali para que eles não usem os animais também contra nós. Mas os pontos de contato são muito reais. Eles abrem portais do inferno na casa da gente e começa, de repente, uma irritação que você não tinha dentro de casa, brigas que não existiam começam a existir. Que o Senhor possa te mostrar nessa madrugada se tem algo dentro do seu lar que precisa ser retirado, né? Porque talvez aquele objeto foi consagrado a demônios. Talvez aquele objeto ali foi alguém que te deu, que tinha inveja do seu casamento. E aquilo ali está trazendo coisas que não deveria trazer, coisas ruins, que não vêm da parte de Deus e precisa ser desfeitos, assim como a Neuza falou. Muito obrigada, Neuza. Que Deus te abençoe, viu? A Deus toda honra e glória. Amém. E quando você estava ministrando, o Senhor me trouxe à memória isso. Já tem uns 3 anos. E aí o Senhor foi me trazendo à memória imediatamente. E eu ainda fiquei assim questionando. Eu disse, é a primeira vez que eu estou aqui, eu já vou falar assim, mas o Senhor falou para mim, fala, que tem E alguém foi o aí que testemunho precisa interior, né, ouvir. Neuza? Foi esse Isso, sentir esse testemunho interior, assim, que algo estava errado. Né? Então você ficou sensível à voz de Deus. Não achou que é coisa da minha cabeça. Você não ficou ignorando os sinais, né, de Deus. Isso é muito Amém. importante, viu? Amém. 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 Então, a Débora, ela tem um compromisso, né? Daqui a pouco, né, Débora? Aí, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer para ela sobre sinais, se você tiver alguma questão, pode trazer. Porque depois eu vou pedir para ela. A gente pode continuar aqui depois conversando, mas é porque realmente ela tem compromisso, né? Ó, a Madalena levantou a mão. Pode falar, Madalena. Graça e paz, amados, é um prazer estar aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu estou de foninho. Estamos sim. Que bom. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite da Aline. Foi a Aline que me trouxe para cá para conhecer vocês. É uma honra poder estar participando com vocês e espero poder continuar aqui, né, junto com vocês. E para Débora, eu gostaria, Débora, de dividir com você algo que para mim foi novo. Eu já tenho uma caminhada no ministério e como é novo, às vezes a gente precisa partilhar com alguém aquilo que a gente não sabe e que alguém vai trazer para a gente uma resposta. E outro dia eu estava orando por minha filha, que está passando por um processo bastante doloroso do rompimento do relacionamento dela, e orando ali e orando em línguas e um processo muito íntimo com o Senhor. De repente eu fui tomada por uma força maior de pegar um caderno e escrever. Enquanto eu orava, é de arrepiar, né? Assim, enquanto eu orava, eu fui escrevendo aquilo ali e o Senhor falava, bom, pelo menos eu sentia ali que era o Senhor falando comigo, porque isso nunca tinha acontecido.
né? Eu tenho outras formas de ouvir Deus através dos animais, da natureza, em sonhos. Eu tenho muitos sonhos proféticos, mas dessa maneira nunca aconteceu. E eu confesso para você, Débora, que eu duvidei. Eu confesso, e por isso eu estou trazendo aqui para você, por quê? Porque é algo que eu gostaria sim de ter uma visão de uma outra pessoa, porque nunca aconteceu isso comigo. E dentro do que me foi passado, que era para escrever, era tão forte que era assim, não sou eu, Deus, quem vos fala, né? E me deu assim, inclusive, que era para eu anotar data, dia e hora. Que no findar da tarde eu receberia uma resposta referente àquilo. Só que o que aconteceu? Eu não recebi aquela resposta. O que me fez duvidar ainda mais do que eu estava escrevendo, porque aí eu falei, meu Deus, seria eu, meu coração de mãe, escrevendo, mas enquanto eu orava com uma voz perceptível, a uma consciência, ao mesmo tempo orando em línguas e escrevendo. Tinha hora que eu perdia o controle das mãos. E Débora, é isso, eu queria dividir isso com você, pedir para você, né, gentilmente, humildemente, que se, né, de repente você pode me trazer uma clareza sobre isso, porque realmente está escrito ali no caderno, está guardadinho, e é isso, eu só queria ouvir algo referente a isso. Então, Madalena, Deus ele é muito intencional e ouvindo você falar, eu fico maravilhada como que, gente, Deus é lindo. Não tem como explicar esse Deus maravilhoso que a gente tem. Abri recentemente uma loja e eu tô treinando uma pessoa para trabalhar lá comigo. O nome dela é Nicole. E a Nicole me falou exatamente na segunda-feira, antes de ontem, né? Que ela me mandou fotos de cadernos dela, que ela falou, Débora, o senhor simplesmente ele usa a minha mão para escrever para mim. E às vezes eu começo a orar. Ela falou que é no momento de oração, Madalena, assim como você. Ela começa a orar e começa a escrever, e de repente é muito mais forte do que ela. Ela está escrevendo coisas assim, Deus trazendo resposta para ela de coisas, e ela ficou assim, Débora, isso já aconteceu com você? E eu não lembrava disso ter acontecido, até que o Senhor me trouxe à memória que sim, eu tenho cadernos aqui, cadernetas, e onde eu sentava na escrivaninha e o Senhor começava a trazer coisas para mim ali, e eu ia anotando tudo. Então, Madalena, porque parece algo ser algo muito inusitado, né? Nossa, será que mais alguém vive isso? Sim, Madalena. Existem outras pessoas também que vivem isso. E é algo lindo, né? E, inclusive, alguns livros, muitos livros inspirados por Deus foram escritos dessa forma, Madalena, por inspiração do Espírito Santo, do alto, né? A pessoa começa simplesmente a emprestar a mão para Deus ali. E o Senhor vai colocando ali as palavras, as frases, né? O contexto todo. É uma escrita, né? Celestial mesmo, ali, algo inspirado pelo próprio Deus. Então, não se assuste, deixa fluir, deixa fluir. E o Senhor, ele faz isso, gente, até vou ser mais profunda ainda, Madalena, para você não se sentir estranha, porque isso é realmente algo de Deus. É algo de Deus, porque Deus não pode ser colocado numa caixinha, como eu falei para vocês antes. Né? Ele é infinito, ele faz do jeito que ele quer. Então, é normal isso acontecer com algumas pessoas. Só que, Madalena, essa profundidade não é para todo mundo, por causa da incredulidade de muitos, viu? Não é porque Deus não queira, porque muitos acabam não dando essa abertura por causa da incredulidade. Mas aquele que tem fé, ele vive coisas profundas com Deus. Coisas que você vai contar para certas pessoas, vão te chamar de louca. Não, mas não é possível. Então, ele só mostra os segredos dele para os íntimos. Então, continua buscando, deixa Deus fazer do jeito que ele quiser, não põe ele na caixinha, que ele faz, viu? E uma outra experiência que eu tive, além dessa também, foi que eu estava no momento ali de oração. Eu coloco normalmente um fone de ouvido, um louvor ali, para entrar na presença. E normalmente costuma ser muito rápido, mas nesse dia eu não estava conseguindo acessar a presença, parece que o céu estava de bronze. Eu, ai meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou errando em alguma coisa? E passou o louvor inteiro e eu não sentia nada. Aí quando veio o próximo louvor, eu não sentia nada. Eu falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. E aí, de repente, o Senhor, ele tomou a minha própria mão. Não foi eu que fiz isso.
e ele começou a fazer carinho no meu braço, assim, na minha mão. E quando eu senti o toque, assim, aí eu senti que não era o meu. Que mesmo que fosse a minha própria mão, eu falei, ah... Aí eu comecei a chorar e a presença desceu, e eu comecei a falar em línguas também. Eu falei, ah, agora eu senti, o Senhor chegou, o Senhor está aqui. E eu fiquei assim, meu Deus, que coisa louca, né? O Senhor usando a minha própria mão para fazer carinho em mim, porque eu tenho a palavra, as linguagens de amor que eu tenho é toque físico. E meu marido estava trabalhando na hora, a minha família está longe de mim, eu estou aqui nessa cidade, mas eu não tenho nenhum parente aqui, que eu sou de Minas, né? E aí o Senhor falou, ele viu que eu estava precisando naquele momento de uma caliente, de um carinho, e ele usou a minha própria mão para me carinhar. E eu não estava sentindo a paz. No momento que ele fez aquilo, aí eu comecei a entrar em choro, e aquilo eu senti, ah, pai, é você, né? É você, papai. E aí a presença inundou, encheu aquele ambiente, aquele quarto. Então, assim, Madalena, deixa Deus falar com você da forma que ele quiser. Porque ele é infinito, ele faz do jeito que ele quer mesmo, a gente só não pode ter essa religiosidade. A gente fica na dúvida, Madalena, muitas vezes é porque a gente deixa a incredulidade do sistema e a religiosidade do sistema nos paralisar. A gente pensa, dessa coisa na minha cabeça, não é possível Deus tomar minha mão para eu escrever. É possível sim, ele faz. Ele faz até carinho na gente, com a gente mesmo. Nunca tinha acontecido isso, gente. Nunca. Eu acho que depois nunca aconteceu. Foi só um episódio. Foi esse, né? Que eu senti mesmo a presença chegando, densa. Então, assim, não vamos nos limitar. E foi de Deus você falar esse testemunho, porque eu vou falar com a minha amiga, né? Que me contou o testemunho dela, que Deus também toma a mão dela para escrever. E se Deus quiser, deixa ele te usar para até escrever livros para ele, se for assim da vontade dele. E principalmente para se comunicar com você, que é o mais importante, né, do que escrever livros, é ele ter esse relacionamento de pai e filho com você. Mas é muito lindo essa experiência, lindo, perfeito, lindo mesmo. Sabe, Débora, assim, de verdade, há um longo tempo eu experimento isso, só que nunca tinha acontecido de parar para escrever, porque é quase como um download mesmo. E quando eu recebo, eu Sim, não consigo escrever, nunca consegui escrever, porque minhas mãos tremem, eu perco mesmo a coordenação motora, eu não consigo, né? Em ministração, sim, ministrar, sim, mas escrever foi a primeira vez, e o contexto do que estava escrito, porque eu estava orando por um rompimento de namoro, enquanto que o que eu recebi ali era uma promessa de casamento. Então, por isso eu fiquei na dúvida, porque eu pensei, é um coração de mãe que está vendo o fim de um relacionamento que queria ver um casamento. Entendeu o porquê da dúvida? sim. Não, a gente tem que tomar cuidado, que sim, a gente, mesmo a gente tendo experiência com Deus, pode sim ser que entre coisas da nossa carne, da nossa alma. A gente é ser humano. A gente só precisa pedir a Deus, Senhor, por favor, não deixa entrar nada da minha alma, né? Mas Deus, ele é assim, Madalena, ele é improvável. Enquanto acontece um rompimento, ele traz palavras de restauração. Parece tão distante, né? Mas como assim que Deus faz uma promessa dessa, diante de uma circunstância tão adversa, tão contrária? Mas é isso, é pela fé, né? Se Deus falou, se ele falou mesmo através disso, isso vai se cumprir. Fique em paz, que vai se cumprir, porque ele é especialista em mudar E foi cenários, tão né? E você sabe interessante. muito bem disso. Pode Sim, falar? e foi muito interessante, porque enquanto você falava, uma palavra que veio como rema, que selou ali para mim, foi quando você falou assim, que quando Deus fala, né, para você saber que Deus está falando com você, vai te trazer paz. E realmente, eu estava em atrito, eu estava chorando ali, me quebrantando nos pés do Senhor, e depois disso, realmente eu recebi paz e veio uma tranquilidade na alma. Quando você mencionou isso, eu falei, uau, eu preciso comentar isso com ela. Amém, glória a Deus, Obrigada. fico muito feliz. Por nada. E esse download, né, igual você falou na hora que a gente vai ministrar, simplesmente parece que nem passa na mente, né? Simplesmente vai pela boca. E a mesma coisa a escrita, né? Nem passa, você nem pensa no que você está escrevendo, simplesmente você escreve. Realmente é o Deus usando, ele tomando, da mesma forma que ele toma a nossa boca na ministração, ele toma a nossa mão também para a gente escrever. Então, que você continue vivendo essas coisas profundas com Deus e ainda mais profundidades, porque ele é inesgotável, né? Em nome de Jesus, Madalena, Deus te abençoe, viu? É. Amém.
Em gratidão. Ô, Débora, e podemos ser intencionais, né? Naquele momento ali, sozinho com o Senhor, já leva um caderninho, uma caneta, que o Senhor pode falar dessa forma, né? Vamos ser intencionais. Isso mesmo, Giz. Deus é intencional, a gente precisa ser também. Igual a Giz falou, a gente leva caderninho. E uma coisa que Deus faz muito comigo, e eu acho que com muitos aqui também, é usar a minha própria boca para profetizar para mim. Antes, quando isso começou a acontecer, eu achava muito loucura. Eu falei, nossa, mas como isso pode acontecer? Como isso é possível? Gente, para Deus nada é impossível. Lucas 1:37, né? Porque para Deus nada é impossível. E às vezes eu começava a orar, a falar em línguas, e de repente ele falava, filha minha, né? Estou te trazendo para um tempo novo. Eu, como assim? O que está acontecendo? Não é coisa da minha cabeça, porque eu não estou pensando nisso. Simplesmente saía, né? Vai fluindo assim da boca da gente. A mesma forma é a escrita, né? A gente vai orando, ele vai trazendo ali palavras. Muitos livros foram criados assim, né? Até a própria Bíblia, né? Que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, foi escrita dessa forma que a Madalena falou. Então, gente, não vamos nos limitar a deixar a religiosidade, a incredulidade nos paralisar e colocar a gente no limite. Para Deus, a gente não tem limite, não tem nada impossível para Ele, né? E deixa Ele fazer do jeito que Ele quer, mas sejam intencionais, como a Gis falou. Se mais alguém tiver alguma coisa para falar, aproveita, porque eu vou pedir a Débora para fazer uma oração, mesmo que a gente continue aqui, mas é porque realmente ela tem compromisso. Que Deus abençoe, tá, Débora, sua loja, seus negócios. Amém, Gis, amém. Pode falar, Josemira. Obrigada, Débora, por essa palavra, né? Maravilhosa mesmo. Então, assim, eu fico assim impressionada com essas vozes, com essas maneiras de todos esses sinais que Deus está sempre falando com a gente. E a gente às vezes pensa, meu Deus, cadê que Deus que não me manda um sinal? E às vezes está dando vários sinais. Nós é que não estamos vendo, não estamos perceptíveis, não estamos sensíveis, não estamos com a nossa parte espiritual aberta. Ficamos só pensando no corpo e na alma e esquecemos do espírito, dessa sensibilidade. E aí eu fico encantada quando eu escuto você ministrando e falando que Deus fala com a gente, né? São espíritos falando, né? Entre um e outro, e a voz, de toda maneira, até às vezes através de uma flor, de um animal, você pode, na rotina do dia a dia, lavando uma vasilha, dentro da sua casa, no seu trabalho, sempre ele vem e te traz ali uma mensagem, te desperta para uma coisa, mas a gente está tão distraída no dia a dia, preocupada na correria com as coisas da carne, e que a gente às vezes não ouve. Então, quando você falou assim que às vezes a gente tem que deixar que a questão às vezes de incredulidade ou religiosidade, eu acrescentaria mais uma coisa, eu acho que é imaturidade espiritual, no meu caso. Eu acho que o que está faltando em mim é mais amadurecimento espiritual. O que é esse amadurecimento espiritual? Aumentar esse relacionamento íntimo com Deus. Né? Eu acho que só na hora que a gente vai aumentando esse relacionamento íntimo com Deus, você fica mais sensível a Ele, você fica mais disposto, mais obediente, mais alerta, e aí você começa a perceber que Ele está o tempo inteiro ao nosso redor, zelando por nós. Você fala assim, meu Deus, acho que Deus esqueceu de mim. Na hora que você para e pensa, Ele está te carregando no colo. E você não está percebendo, tá? Com essa falta de maturidade espiritual, que eu sempre
eu sempre penso que eu tô só com meu dedinho na água, eu preciso aprofundar mais nessas águas. Cada vez mais que aprofundar, você vai aumentando essa espiritualidade aí, né? E ficando mais próxima de Deus, mais sensível, mais aberta, mais intencional. Aí eu acredito que você vai sentir o que você falou, o toque dele com a sua mão no seu próprio corpo, né? Então, isso é um grau de maturidade espiritual que eu tenho fé, eu acredito que um dia eu vou chegar lá. É isso. Amém, Josenira. Não, está disponível para você agora, para você acessar. Você nem precisa esperar muito, não. Ó. Já está disponível para todos. Isso que eu falei para vocês acessarem. Não é assim para os filhos preferidos de Deus, porque ele não tem. Nós temos o mesmo valor, ele nos ama da mesma forma. E esse nível de profundidade, como a Josenira falou, não é só um dedinho, é para quem já está querendo mergulhar mais fundo, já é um nível mais profundo. E ela falou muito bem sobre maturidade. E, Josenira, você mesmo deu uma resposta assim para você, o Senhor te deu essa sabedoria na hora ali, de falar que falta maturidade, né? E essa maturidade, ela só vem pela convivência. Se você não tiver convivência com Deus, não tiver relacionamento com Ele, a maturidade não vai vir. E quanto mais você conhece Ele, mais você quer conhecer. É incrível. Você fica maravilhado. Nossa, que Deus é esse? Maravilhoso. Aí você quer mergulhar mais fundo. Então, existem os níveis, porque ele é inesgotável. Tem pessoas que estão com o nível da água na canela, ou no dedinho, como a Josenira falou. Tem pessoas que o nível dele já está no joelho. Ele já conseguiu ir mais fundo. Tem pessoas que querem tão mais, ele está com tanta sede de Deus, que o nível já está aqui no pescoço. Já está quase ali, inundado, mergulhado completamente. E tem pessoas, gente, que está nadando de braçada na presença de Deus. Já está com o corpo todo dentro das profundidades da intimidade com o Senhor. E isso não se dá pelo tempo de crente. Tem gente que tem 20 anos de cristão, mas não tem a profundidade de um novo convertido que está ali 2, 3 anos na presença do Senhor. Porque o Senhor, ele se revela à medida que nós o buscamos. Quem busca pouco, ele se revela pouco. Quem busca muito, ele se revela muito, porque ele é um Deus justo. Quem fica 15 minutos orando ali, só agradecendo, pedindo e vai dormir, não tem a mesma profundidade de quem fica 1 hora, quem tira a madrugada para ficar com ele, na presença dele. Ele vai derramar sobre você, sobre mim, à medida que nós buscamos a ele. Então, acho que a madrugada de hoje é te convidando mesmo a mergulhar águas profundas, porque quando você está em águas profundas, você perde o controle, e o controle está nas mãos dele. Né? Então, é muito forte, Josenira. Está disponível para você hoje essa profundidade, e ele quer se revelar para você de maneira profunda. Né? A irmã falou, Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele quer revelar coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe. Eu confesso, gente, eu conheço tão pouco sobre Deus, e eu quero conhecer tanto. E o que vai nos movimentar até essa profundidade é essa sede, essa fome, essa busca, é sermos intencionais em buscá-lo. Mesmo quando a gente não está afim, porque nós somos carne, tem dia que a gente não está querendo orar. Falo isso por mim, eu falo, meu Deus, eu estou tão cansada, eu cheguei tão tarde hoje, mas ele me chama, ele me atrai para o lugar secreto. E mesmo cansada, eu sou renovada ali, através da disciplina. Então, isso é intencional, é isso, é ser disciplinado, mesmo nos dias que a gente não está afim, mesmo nos dias que a gente está cansado. É estar na presença dele. Ele prova a nossa fidelidade nesses dias também. Mas muito bom sua colocação, tá, Josenira? Muito obrigada, viu? Que você possa acessar essas águas profundas aí imediatamente, em nome de Jesus. Amém? Ô, Débora, será que você pode fazer uma breve oração para nós? Eu te convido, assim, quem puder, né, ficar mais um pouquinho. A Débora vai fazer a oração, ela tem um compromisso, mas quem puder ficar mais um pouquinho, eu vou fazer as considerações finais, né? Eu quero contar também um breve testemunho sobre isso que nós conversamos também. Aí quem tiver compromisso pode ficar à vontade. Lembrando que a próxima madrugada, espero todos vocês. Ô, Débora, quero te agradecer mesmo pelo seu tempo, eu sei como é corrido sua vida, mas assim, nossa, muita gratidão mesmo. Que o Senhor recompense em sua vida, com muitas bênçãos, muitas prosperidades. Se você puder fazer uma oração para nós,
entregar para nós aí um pouco dessa maturidade espiritual para nós. Te agradeço demais. Amém, glória a Deus. Eu que agradeço, Giz, você, Márcio, que o Senhor continue levantando vocês como sentinelas, né, para esta geração e para o povo dele, e esse trabalho que vocês fazem. Já falei da última vez, né, que estive aqui, é muito importante, e às vezes vocês não têm a dimensão do quanto de pessoas vocês têm alcançado através da Madrugada com Deus, tanto ao vivo quanto o gravado também, que vai para o YouTube, né, e as pessoas que não conseguem assistir ao vivo acabam assistindo lá, e também são alcançadas, e que vocês sejam essa voz que ecoa, né, que alcança, e onde a voz de vocês chegarem, chegue a presença de Deus junto com vocês, assim como já tem sido feito, né, que ele possa aumentar ainda mais essa unção, esse poder dele sobre a vida de vocês. E o casal, gente, que está unido, assim, em prol do reino de Deus, ele é como se fosse uma dinamite no inferno, literalmente. Que vocês possam estar cada vez mais alinhados como marido e mulher, num só corpo, num só espírito, né? Porque o casal, ele se torna um só, né? Quando ele decide ali e tem esse ato do casamento. E vocês unidos, gente, vocês vão continuar aí ganhando território nas trevas para a luz, em nome de Jesus. A dinamite saqueando o inferno, tirando as almas de lá, com braços fortes, literalmente pelo poder de Deus. Né? E eu declaro isso sobre vocês, que vocês sejam essa dinamite aí no inferno, trazendo mesmo as almas, trazendo entendimento, palavra, libertação, porque a palavra liberta, né? Então, a própria ministração da palavra já vai trazendo essa libertação para as pessoas. Então, que vocês continuem sendo usados poderosamente pelo Senhor, e Ele se agrada muito disso. Né? Mesmo que a gente não tenha o reconhecimento de pessoas, que é muito normal, mas a gente tem o reconhecimento de Deus, que vale muito mais do que qualquer tipo de reconhecimento humano. Né? Então, permaneçam firmes até o fim, firmados na rocha e rompendo cada vez mais, em nome de Jesus, viu? Amém. Vou orar por vocês, por nós, né? Neste momento, se você puder fechar os teus olhos, concordar comigo nesta oração, orar da tua casa também. Amém? Papai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se fez presente no nosso meio. Eu te agradeço, Senhor, por esta conversa, porque está sendo de muito aprendizado para mim também. Eu estou recebendo muito da tua parte. E eu ministro sobre os teus filhos e filhas nesta noite. Aqueles que têm sede, aqueles que têm fome, aqueles que querem ser livres de toda a amarra da religiosidade, de toda a amarra da incredulidade, aqueles que querem mergulhar águas profundas na tua presença, Pai. Alcança eles neste momento, aonde eles estiverem, com o teu toque. Papai. O Senhor me mostra anjos agora. Anjos entregando presentes para pessoas aqui. Presentes que o dinheiro não pode comprar. Presentes valorosos, dons espirituais, entregando agora providências, entregando sensibilidade, entregando uma unção de intimidade, uma unção de santidade. O Senhor me fala muito forte aqui a palavra unção de santidade. Pai, que os teus anjos continuem se movimentando conforme a tua vontade, Pai. Dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Senhor. E aqueles que têm fé, eles estão recebendo agora da parte de Deus presentes celestiais. Coisas valorosas da parte do Senhor para você nesta manhã. Papai, nós tomamos posse, Senhor. Nós somos co-herdeiros com Cristo, a tua palavra fala, nós somos herdeiros, porque somos teus filhos, e nós tomamos posse destas bênçãos que estão sendo liberadas, Pai. Nós tomamos posse, Senhor, deste mergulhar, desta profundidade, destas unções, destes dons espirituais, dessa sensibilidade extra, Pai. Não é uma sensibilidade normal, o Senhor está falando. Não é uma sensibilidade normal que Ele está entregando para você. É algo que você nunca viveu antes, você vai começar a viver a partir de hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom.
O Senhor é bom. O Senhor ama presentear os teus filhos. Remanai diandarahashi. Harikamananturiandarehashi. Harikati. Aqueles que têm fome serão saciados. Aqueles que têm sede serão saciados, completamente saciados. Rios de águas vivas fluirão de muitos que estão aqui. Daqueles que creem, aqueles que estão acessando agora. O Senhor me diz aqui que muitos serão arrebatados a regiões celestiais, aos jardins de Deus. Verão coisas inefáveis, assim como o apóstolo Paulo falava. Coisas inefáveis. Pai, arrebata o teu povo, leva águas profundas, mostra coisas, Pai, que eles jamais viram. Que isso sirva de testemunho, Pai. Que o Senhor possa trazer sonhos, arrebatamentos acordados, dormindo. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que querem, que têm fé, serão arrebatados a outras dimensões celestiais. Para testemunhar o poder, a glória e a grandeza de Deus. E aqueles que não acessarem, que eles não desanimem, Senhor, que eles possam continuar buscando, porque o Senhor se revelará à medida que eles buscam. O Senhor se revelará à medida da busca. Senhor, nós pedimos que nós possamos gastar a nossa vida diante do teu altar, focando nas coisas eternas, Pai, não nas coisas deste mundo, porque aqui é tudo passageiro. Que os nossos olhos estejam fixos em Ti, Senhor, e nas coisas eternas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos viver a eternidade, aqui e agora. Nós queremos viver contigo, não somente quando estivermos lá no céu, mas aqui e agora nós queremos viver a eternidade. Queremos acessar as dimensões com o Senhor, Pai. Queremos viver coisas inefáveis na Tua presença. Queremos Te sentir. Queremos estar contigo. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão se sentindo sozinhos, que eles sejam abraçados agora pelo Teu Espírito Santo. Que eles saibam que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Não se sinta só. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime. Pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor está falando com alguém agora. Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime. O Senhor me mostra alguém com uma preocupação, uma ansiedade extra, algo que está tirando o sossego. E agora, neste momento, ele tira com mãos fortes isso de você, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Entrega tudo para ele. Tudo para ele. As preocupações, os medos, as inseguranças, porque ele tem cuidado de você. Não se preocupe. Ele está cuidando de tudo. Não se preocupe. Ele está cuidando de tudo. Ele cuida dos mínimos detalhes. Senhor, Márcio, o Senhor me traz você à mente. E essa palavra é para você. Não se preocupe, Ele está cuidando de tudo. Ele cuida. Ele te vê. Ele cuida de tudo. Entrega tudo para Ele. E descansa. Somente confia. Ele tudo fará. Ele tudo fará. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês poderosamente nesse dia de hoje, nessa quarta-feira. Amém? Foi uma honra, um prazer estar com vocês. Tá bom? Glória a Deus. Gratidão, Débora. Muito obrigada mesmo por você nos deu a moeda mais importante, né? Que é seu tempo. Então, gratidão mesmo. Que o Senhor possa te retribuir 100 vezes mais. Amém. Eu tomo posse em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês também. Aí quem puder permanecer, não sai não, tá, pessoal? Vou fazer só as considerações finais.
Pode falar, Débora, te interrompi. Não, que isso. Eu só ia falar, Márcio, quando eu orava, o Senhor me trouxe você, assim, né, à mente. Faz sentido essa palavra para você? Faz muito sentido. Na mesma hora eu estava pedindo aqui a Deus agora uma confirmação. Na mesma hora. Glória a Deus. Então, descansa no Senhor, confia, e é isso. Ele tem cuidado, viu? Tá no controle de tudo. Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém, Débora. Tchau, Deus abençoe, Débora. viu? Deus Amém. abençoe o seu dia. Amém, vocês também. Uma quarta-feira extraordinária, cheia da presença de Deus para a gente. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, pessoal, eu queria só compartilhar algo que o Senhor está queimando no meu coração. Não sei se eu falo, não sei se eu não falo, vou testemunhar rapidinho, né? Sobre o cuidado, né, do Senhor, né? Os sinais, ele é algo assim, gente, muito sobrenatural mesmo, né? O Senhor, o Deus é um Deus sobrenatural, então nós vivemos aqui nessa terra coisas sobrenaturais, por isso nós temos que crer no sobrenatural dele, né? E os sinais, assim, de proteção que ele nos dá, só que a gente precisa, de fato, assim, ser obedientes, que palavra, né? Eu estava vindo de viagem, eu fui no Pernambuco semana passada, e nós fomos de ônibus, né? Eu estava vindo de viagem, na hora que nós chegamos ali, mais ou menos, na divisa de Minas, exatamente, na verdade, divisa de Minas com a Bahia, se chama Divisa Alegre. Tinha algumas barracas na BR, e o motorista geralmente não para nessas barracas, mas ele parou nessas barracas e falou assim: pessoal, quem quiser comprar alguma coisa, aqui nessas barracas vende queijo, vende farinha, vende um tanto de coisas lá. Podem descer, vou dar 10 minutinhos para vocês comprarem algo. E logo o pessoal, assim, fala queijo com mineiro, né? Porque no ônibus já tava só mineiro, né? Fala queijo com mineiro, o mineiro fica doido, né? Daí a pouco todo mundo desceu do ônibus e os lojistas já comprando as coisas e tal. Aí eu desci devagarzinho, aí eu fui ver, assim, tinha muitas coisas, assim, nessas barracas. Tinha cachaça, tinha mel, mas o forte mesmo era bebidas alcoólicas, mas tinha muito queijo também. E na hora que eu pisei, assim, do lado de fora do ônibus, assim, eu pisei assim, veio no meu espírito, sabe? Muito forte, muito forte. O Senhor falando comigo, não compra nada, tá tudo consagrado. E aí eu sentia uma pressão, assim, muito forte, muito forte. E assim, foi muito sobrenatural. E assim, foi um sinal muito grande. E aí cabia a mim, né, ser obediente, acreditar ou não. E vendo o povo comprando assim, mas o recado veio para mim, né? E na hora, meu espírito, assim, eu senti no meu espírito, eu arrepiei e falei assim, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Eu não comprei nada. Mas assim, eu tô falando que todas as barracas são consagradas, não sei. Mas talvez aquilo específico que eu ia comprar, né? E é muito real, né? Às vezes a gente não dá crédito para o mundo espiritual, né? A gente não dá crédito por as coisas que o inimigo está fazendo para realmente, assim, nos fazer mal, né? Às vezes a gente fala, nada a ver isso aí que você está falando. Muitas vezes a gente não dá importância, mas o mundo espiritual é mais real que a gente pode imaginar, né? Eu sempre falo isso aqui. E o inimigo, ele não está de brincadeira. As pessoas que fazem mal, eles não estão de brincadeira. Às vezes o cristão, muitas vezes nós estamos brincando de ser cristão, né? Quantas vezes o Senhor manda a gente falar algo e a gente não fala, a gente está brincando de ser cristão. E muitas vezes a gente é muito falho, né? Porque a gente deveria fazer muito mais para o Senhor e a gente não faz. Mas nas trevas, eles não brincam, eles não estão de brincadeira, eles fazem muito mal para a gente mesmo. E aí, quando a gente vai viajar, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente realmente tem que colocar ali, pedir para o Senhor a proteção, né? E aí eu me lembrei que eu fiz essa oração, que o Senhor pudesse me proteger, me levasse, me trouxesse em segurança, em paz. E logo eu me lembrei, uau, como é o cuidado do Senhor, né? Então, esse breve testemunho que eu senti, né, de falar aqui, para você, de repente, você vai fazer uma viagem, de repente, você está alguma coisa para fazer hoje, no céu, vai acessar um local diferente, vai acessar pessoas diferentes nesse dia de hoje. Coloca seu dia, consagra seu dia ao Senhor, pede proteção, porque o mundo espiritual de verdade não está de brincadeira, as trevas não estão de brincadeira. Então é isso que eu senti de falar, sabe? Se alguém tiver alguma coisa aí para comentar sobre isso, ou quiser comentar alguma coisa breve, a gente tem 5 minutinhos ainda, né, Márcia? A gente finaliza, só para
Como a gente finalizou ali muito rápido com a Débora, se você quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Alguma oração, a gente pode orar aqui também. Alguma cura que você precisa, algum milagre, a gente pode orar específico para isso. Estendemos um pouquinho, né, o horário, mas foi bênção demais. Quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo, tranquilo. É mais falar assim, né? Uma experiência pessoal que eu mesmo tive agora, né? No momento que a Débora estava orando ali, que Deus conhece a gente assim, no profundo, né? E eu falando, levando as minhas objeções, os meus desafios aqui para Deus, falei, Deus, você fala mesmo? Então fala comigo agora. Na mesma hora ela falou. E aí eu senti que o cuidado de Deus comigo, sabe? Eu fico até emocionado em falar, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele cuida de tudo, de todos os detalhes. Né? Então, não podia deixar de falar. Deus sabe de todas as coisas. Foi praticamente no mesmo segundo, ela ministrando ali, e aí eu peguei e aqui pedi para que Deus falasse comigo e desse um sinal. Isso foi fantástico. Ô, Márcia, a gente está aqui, né, na liderança da madrugada, mas nós também temos nossos conflitos, né? Nossas Todo mundo inseguranças. tem seus perrengues, todo mundo passa por segurança, e isso faz parte. Nós somos seres humanos, né? Então, não existe ninguém intocável. Intocável é só Cristo, né? Então, todos nós temos desafios, temos as nossas dúvidas, temos os nossos conflitos. Então, não se sinta aí um peixe fora d'água quando vir muitas coisas na sua cabeça. É aí que vem aquela coisa de fazer prova dele, né? E chamar Deus, falar, Deus, eu preciso te ouvir, fala comigo. Então, pedir discernimento, pedir com que ele aumente a sua sensibilidade, né? A gente viu aí, através da Débora, tantas formas que ele tem de falar conosco, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Ele cuida de tudo, absolutamente tudo. Uau, sobrenatural. É. Bom, se mais alguém quiser falar, senão a gente vai tirar a nossa print, né? Eu esqueci a gente devia ter tirado a print Ai, você não antes. tirou quando tinha 40 pessoas? Eu tirei algumas enquanto a Débora estava falando, eu fiz alguns vídeos aí para a gente postar depois. Então, para você que é a primeira vez que está participando, você deve ter vindo lá pelo Instagram, mas nós temos também lá o canal no YouTube. Hoje, infelizmente, eu não consegui fazer a transmissão ao vivo, que quem cuida disso aí para mim é o Cristiano, que eu sempre me embanando todo aqui, e ele não apareceu hoje. E olha que ele nunca falta. Então deve ter acontecido alguma coisa. A gente vai orar pela vida dele também. Mas nós temos lá o canal no YouTube. Se inscreve lá também, sabe? Essa live, apesar de não estar sendo transmitida no YouTube, eu coloquei ela para gravar aqui. Então, logo mais, daqui uma horinha no máximo que eu tenho que compilar ela, eu vou subir ela para o canal no YouTube. Vamos disponibilizar ela lá no grupo. Encaminha para outras pessoas, assista de novo, encaminha para outras pessoas, que muita gente precisa saber dessa questão de como Deus fala com você, sabe? Porque às vezes é o que a pessoa precisa ouvir. Tipo, ai Deus, parece que você não está falando comigo, e aí acho que essa palavra ela veio muito de encontro a isso. Então, não sejam aí aquela minha frase de sempre, não sejam represas, sejam rios nas vidas das pessoas. Então, transbordem aquilo que Deus passou para você, aquilo que foi bom para você. Nós temos a obrigação de transbordar, tá? Vou tirar uma print aqui rapidinho. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí, print tirado. É isso, gente. Transbordem, né, gente? A Isso. Gislaine vai postar lá também, e aí vocês comentem lá na postagem, isso ajuda a chegar, a aumentar o engajamento, a chegar em mais pessoas. E o objetivo é esse, é chegar em mais pessoas para levar o reino, não é se promover. Você vê que eu e a Gislaine, a gente praticamente não aparece em postagem. O objetivo é levar o reino, fazer com que mais pessoas tenham essas experiências como as que nós tivemos aqui hoje. Gratidão a todos. Façam todos um excepcional dia.
E gostaria de falar só para a Neuza, né, que nós estaremos em oração, né, pela Flávia, pela nora dela, né? Se você também sentir no seu coração, ora por essa questão que ela nos trouxe também. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Amém. Façam Oi, todos. Amém. gente. Glória a Bom Deus. dia a Gratidão. todos. Deus abençoe. Bom dia. Maravilhosa, amei. Vou participar em nome de Jesus, que o Senhor me acorde todas as madrugadas de terça para quarta, em nome de Jesus. Em nome de Porque eu tenho Jesus. sede de Deus. Eu quero mergulhar nas águas do Senhor. É o propósito da minha vida. Quero viver só para Deus agora, fazer a vontade dele, o que o Pai quer. Amém? Uau, glória a Deus. Maravilha de Deus, amei conhecer cada um de vocês, é bênção de Deus. E eu vou ajudar vocês a divulgar essa célula, né? É uma célula, né? É uma célula online, isso mesmo. Online. Glória a Deus. Eu vou divulgar para todas as pessoas que eu conheço. Em nome de Amém, Jesus. glória a Que eu Deus. seja também uma ajudadora, uma cooperadora de Cristo para ajudar vocês, em nome de Jesus. Amém? Bom dia Amém. para todos, Bom debaixo da dia. cobertura da mão poderosa do Senhor. E que sejamos dia. todos a boca certa para o ouvido certo nesse dia. Amém. Tchau, Amém. tchau. Glória a Fiquem com Deus. Deus. Tchau. Amém. Tchau.